Boa noite, amigos espíritas! Nós estamos dando continuidade à nossa 51ª Semana Regional Espírita de Franca. Eu sou a Valdete, apresentando para vocês durante toda a semana os nossos palestrantes de Franca e região. Hoje teremos a nossa oradora Lívia de Carvalho Borges com a palestra Meu Reino Não É Deste Mundo. Compartilhe as nossas palestras, prestigiem. Uma boa noite a todos. Queridos amigos que acompanham as atividades da USE Regional de Franca, é uma alegria muito grande estar aqui para uma reflexão em torno das lições de Jesus à luz da doutrina espírita. A doutrina espírita sempre nos oferece muitas contribuições para a nossa vida ser mais feliz. E é por isso que nós desejamos que no momento em que a nossa reflexão estiver acontecendo, todos nós possamos desfrutar de paz, de equilíbrio, de serenidade. E ao finalizar a reflexão, que possamos levar conosco uma inspiração para uma vida melhor. Hoje o nosso tema é O Meu Reino Não É Deste Mundo. Esse tema foi trabalhado por Allan Kardec no 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual esse mestre amigo nos ajuda a entender o sentido da fala de Jesus. Mas até que possamos nos deter na análise das contribuições de Allan Kardec para o entendimento da fala de Jesus, nós vamos primeiro analisar uma passagem que foi narrada por Humberto de Campos no livro Boa Nova, no 3º capítulo. É muito bonita e nos ajudará a pensar no trabalho de Jesus junto de nós. Humberto de Campos vai nos dizer que nos primeiros dias do ano 30, quando Jesus ainda não havia iniciado o seu ministério junto aos homens, ele empreendeu uma viagem para a região árida do deserto da Judeia e permaneceu por longos dias nas proximidades e na convivência de João Batista, o precursor, que já realizava um trabalho de preparação para que Jesus depois realizasse a sua tarefa tão preciosa junto de nós. E quando passaram-se aqueles dias, naquele clima rigoroso da convivência com João Batista, conforme diz Humberto de Campos, um clima de jejuns e penitências, Jesus faz a viagem de volta e vai agora em direção a Jerusalém. E no caminho, ele primeiro passa pelo oásis de Jericó, que era um terreno de verdura abundante e água abundante, que era realmente uma bênção para o viajor que passava por ali e que contrastava com a secura e a aridez do deserto da Judeia. E assim, depois de uma longa viagem, Jesus vai chegar a Jerusalém por volta do anoitecer e se detém por algum tempo nas proximidades do templo, aquele templo suntuoso que expressava toda a cultura de um povo. Jesus então permanece ali. Mas o seu modo simples, indicando que ele vinha das regiões da Galileia, o seu traço formoso, original, não passou despercebido das pessoas que estavam por ali. Muitas dessas pessoas eram homens influentes que atuavam no templo, sacerdotes, e que quando viram aquele jovem sentado nas proximidades do templo, resolveram entretecer com ele um diálogo. Um deles, Hanan, foi o que mais se interessou para dialogar com o jovem, e foi assim que se aproximou dele, e de forma muito orgulhosa, indicando uma superioridade pretensa, Hanan aproximou-se dele e perguntou: Jovem Galileu, que fazes tu na cidade? Mas aquele jovem tão sereno, que estava ali talvez com objetivos mais profundos da vida, apenas respondeu: Eu passo pela cidade procurando fundar o reino de Deus. Quando aquele sacerdote, que era um doutor da lei, um homem muito instruído na análise dos textos antigos, da lei divina, ouviu essa questão, ele soltou uma gargalhada irônica, como que a pensar, mas o que um jovem vindo das regiões da Galileia poderia realmente saber dos interesses de Deus? E então ele perguntou: Mas o reino de Deus? Que vem a ser isso? Que pensa você a respeito disso? E o jovem então vai dizer: O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Mas Hanan não se deu por satisfeito com essa resposta e vai agora oferecer uma série de outras perguntas, tentando extrair daquele perfil e daquela mente
maiores análises porque ele se julgava detentor de um saber que o Galileu não teria. Então ele diz: mas reino divino, você fala numa obra divina? Quem serão os seus companheiros? Como você fará para empreender essa obra? Acaso você conta com o apoio de algum príncipe desconhecido que poderia te dar suporte na realização do seu trabalho? Mas o jovem sereno, tranquilo, humilde, vai apenas dizer: os meus companheiros virão de todos os lados. Hanã, novamente, descontente com a resposta, vai então arrematar a reflexão dizendo: certamente que os seus companheiros virão de todos os lados, porque os tolos e ignorantes estão espalhados por toda parte da terra. Esse será o material com que você contará. Mas veja só, meu jovem, você fala numa obra divina. E você algum dia viu uma estatuária de grande beleza ser construída a partir da lama? Mas Jesus não se importou com essa pergunta, porque ele estava muito seguro dos objetivos que o haviam trazido ao mundo e que o levavam à cidade. Então ele apenas disse: sacerdote, nenhum mármore é tão precioso e tão belo quanto o do coração do homem, e nenhum cinzel é mais precioso do que o da boa vontade. Hanã ficou contrafeito, quase que irritado, e então vai dizer assim: por acaso você conhece Roma ou Atenas, que eram os centros do poder político, os centros do saber naqueles dias? Mas Jesus, sereno e tranquilo, vai dizer: eu conheço o amor e a verdade. Hanã se sentiu mais contrariado ainda e vai perguntar por fim: por acaso você conhece os códigos da corte provincial ou as leis do templo que regulam a nossa vida? Mas aquele jovem vai responder apenas: eu conheço a vontade de meu pai. Hanã não aguentou mais levar o diálogo adiante e, contrariado, deixou o jovem sozinho nas imediações do templo e foi se entregar aos seus afazeres. Mas o fato é que no dia seguinte as pessoas ainda viram aquele perfil lindo e sereno e aquele jovem de formosura original, ainda observando o templo, até que depois ele se entregaria às estradas ensolaradas que o levariam de novo à sua Galileia distante. De Jerusalém, ele parte para Nazaré, permanece um tempo na cidade em que ele morava, depois passa por Caná e por fim vai se estabelecer às margens do mar da Galileia. Ele vai se estabelecer em Cafarnaum. E nós gostaríamos de perguntar: Jesus, quando fala com Hanã, ele ainda não havia se mostrado publicamente para os homens, mas nesse diálogo ele já demonstra um conhecimento muito profundo e muita clareza acerca dos objetivos que o haviam trazido ao mundo. Ele vinha em nome do Pai para cumprir uma tarefa que era a de disponibilizar aos homens recursos para que fosse construído um novo reinado. Mas ele falava em reino. Que reino seria esse? Um reino externo, construído com bases materiais, edificado nos padrões daqueles dias, um reino centrado numa única pessoa, que tinha um séquito de servidores, ministros, funcionários, um poder de exército, que gerenciava a vida de toda uma coletividade. Seria esse o reino a que Jesus se referia? Mais tarde, nós entenderemos melhor o que ele queria dizer. Mas depois de haver se instalado em Cafarnaum, lentamente Jesus começará a expressar nas suas ações e nas suas palavras as suas origens divinas. Porque os evangelistas, quando vão narrar para nós acerca dos feitos do Cristo, vão dizer que quando ele se instala à beira-mar em Cafarnaum, ele começa a falar na sinagoga local e depois nas sinagogas das cidades vizinhas. E toda vez que ele assumia a palavra acerca da lei antiga, da lei mosaica, dos preceitos daquele povo, ele sempre o fazia com tamanha autoridade, com tamanha beleza e profundidade que impressionava todos que o escutavam. Todas as pessoas queriam saber: mas que jovem era aquele? Com que autoridade ele falava?
porque nem as pessoas mais influentes e mais instruídas do templo eram capazes de fazer uma análise tão profunda e tão segura sobre a vida. Muitos até, sabendo de suas origens, sabendo que ele vinha de Nazaré, vão perguntar, mas não é o filho do carpinteiro? Como ele pode falar com tanta sabedoria? Mas ali Jesus começa a cumprir o trabalho de espalhar as boas novas do reino. É assim que os evangelistas vão dizer, de distribuir as boas notícias, o seu evangelho, as boas novas que ele trazia para cada um de nós. E ele vai ficando conhecido. Mas o conhecimento em torno de Jesus também é construído a partir das suas ações. Porque mesmo no templo ou fora dele, ele vai ter gestos e condutas que nem mesmo os grandes profetas daquela cultura poderiam ter. Porque ele era capaz de impor as mãos e devolver a saúde a quem estava enfermo. Sua presença expulsava aquelas situações conflitivas das pessoas perturbadas que passaram anos nas dificuldades mentais e emocionais. Ele devolvia lucidez aos corações perturbados, que lá no passado eram referidos como sendo os endemoniados. Jesus norteava os passos, orientava os caminhos, a multidão passou a conhecê-lo e a sua fama se espalhou para além do Rio Jordão. Todas as cidades daquele entorno e muito além dali começam a receber as notícias de que havia um rabi, um mestre diferente, e começam a ser atraídas e a vir até ele para se beneficiar da sua presença. Mas Jesus tinha um compromisso de nos ajudar a ser melhores. Então ele vai começar a convidar os amigos que iriam trabalhar com ele. E é assim que numa manhã muito bela, segundo a narrativa de Humberto de Campos, ele se dirige para a orla do lago, onde muitos pescadores estavam trabalhando, alguns consertando as suas redes, outros lançando redes ao mar, outros ainda preparando a embarcação para o trabalho, quando ele, sereno e feliz, se aproxima de um grupo de pescadores. Alguns o reconhecem de vista, não sabiam exatamente quem ele era, apenas tinham notícias. E é assim então que ele se aproxima de dois pescadores que eram irmãos, Simão e André, filhos de Jonas. E eles demonstrando como se ele os conhecesse de longa data, se aproxima deles com tamanha familiaridade e diz com uma segurança que impressiona: Simão e André, filho de Jonas, eu venho em nome de Deus para convidá-los a trabalhar comigo pela fundação do reino do Pai. A segurança de Jesus tocava o coração de todo mundo, mas naquela hora, Simão e André procuram na memória onde é que tinham visto aquele homem. André se lembra de ter tido notícias e tê-lo visto rapidamente na região de Betsaida. Mas Simão Pedro não se lembrava agora de onde é que o conhecia. Mas a familiaridade era tão grande que eles vão entreter um diálogo com Jesus. E quando André ouve Jesus falar sobre um reino e fazer um convite para que eles trabalhassem com ele para a fundação de um reinado, André, num gesto muito humano, que todos nós teríamos, de imediato pensou num reino material e vai dizer: mas Cafarnaum tem tão poucas casas, um reino aqui, como a dizer, seria um pouco difícil. Mas Pedro, demonstrando uma solicitude de quem tem boa vontade para ajudar, vai dizer: mas em torno do lago há muitas aldeias que poderão nos ajudar nesse empreendimento. Mas Jesus sabia que o reinado a que ele se referia não era um reinado temporal de bases humanas, transitórias. Era algo muito mais profundo, que ali ele não vai dialogar a respeito disso, mas lentamente ele começará a falar para os amigos, para aqueles que os conheceriam, para os que ouviriam as suas prédicas, acerca da proposta que ele trazia. Pedro, Simão, chamado Pedro, e André, os filhos de Jonas, vão seguindo Jesus. E naquela mesma manhã, Jesus se aproxima de dois outros irmãos, João e Tiago, filhos de Zebedeu,
E de novo, com a segurança de quem os conhecia, vai chamar: João, Tiago, quereis ser meus discípulos, meus amigos, trabalhar comigo na constituição do reino de Deus? E aqueles amigos fraternos começam a conversar. E naquele dia, Jesus se senta com eles e começa a explanar sobre as bases do seu evangelho. A amizade se consolida naquele instante e depois a casa de Pedro se torna o cenário onde aqueles amigos vão conversar muitas vezes acerca dos interesses do Pai quanto ao destino dos homens, os interesses de Deus quanto ao destino dos filhos. Mas Jesus depois vai na coletoria e vê um homem trabalhando, Levi, que nós conheceremos como Mateus, e vai chamá-lo para que ele também cooperasse nessa tarefa. E assim, aos poucos, novos amigos vão sendo convocados e vão constituir o que mais tarde nós vamos conhecer como o Colégio Apostólico. As tarefas do Cristo todos nós conhecemos, sua profundidade, sua grandeza, o alcance das expressões do seu coração. Mas neste momento nós queríamos nos deter na proposta dele. Ele vinha para a fundação de um reino. Que reino era esse? Nós vimos que aqueles amigos pensavam em termos materiais. Mas todas as vezes que Jesus falou sobre o seu reino, ele não falou num reino material, fundamentado nessas bases que nós conhecemos. Porque o que ele vinha trazer era o lançamento das bases de um reino divino e que deveria ser constituído num lugar inviolável, que era o coração do homem. Por isso, ele procedia como um grande semeador, que vinha trazer as sementes, disponibilizá-las para todo mundo, aguardando que cada coração que funcionasse como um terreno próprio desse ensejo ao florescimento das sementes divinas que ele trazia. E para que ninguém ficasse de fora desses conteúdos sublimes que vinham orientar a nossa vida para um comportamento mais saudável, para uma vida mais solidária, para atitudes mais fraternas, mais conscientes, ele nunca ficava retido ou estacionado num único lugar por muito tempo. Ele sempre estava a caminho, sempre estava ensinando. Os evangelistas vão dizer nas sinagogas, na beira do lago, porque as multidões eram tantas que muitas vezes o espaço para o diálogo não podia mais ser o espaço fechado das análises dos textos religiosos da época. Tinha que ser agora o berço, o seio da natureza. Então ele se servia da barquinha de Pedro, sentava na barca e dialogava mansa e serenamente com todos que queriam receber as sementes das boas notícias do seu reino. Mas a fala do Cristo impressionava, porque ele, que tinha um conhecimento tão profundo da vida, que poderia falar de forma tão complicada, escolhia um sistema acessível a todos, para que todos pudessem entender a proposta, assimilá-la, vivê-la. Então ele utilizava os exemplos do cotidiano, as expressões que faziam parte daquele conjunto de pessoas, da vida daquelas pessoas. Ele contava as parábolas que todo mundo ia, num tempo ou no outro, guardando algum sentido da lição. E muitas vezes, nessas parábolas tão bonitas, ele falou sobre o reino. Houve um dia em que ele comparou o reino de uma forma tão bonita com um negociante de pérolas que buscava boas pérolas. E um dia se deparou com uma que era especial, muito preciosa. Ele viu que a pérola era tão dadivosa que ele precisava adquiri-la. Então ele volta para a sua vida, vende os seus bens e volta para adquirir a pérola, porque a pérola o enriqueceria muito mais. Aqui, a proposta do reino divino é comparada a uma joia, que quem recebe se enriquece. De outra vez, ele vai usar um outro símbolo tão simples. Ele vai dizer assim: o reino de Deus, o reino dos céus, é comparável à semente de mostarda, que quando é semeada é o menor dos grãos. Mas uma vez semeada, ela se transforma numa grande hortaliça e depois numa árvore robusta, que vai permitir que os seus arbustos possam acolher os passarinhos. Aqui,
Nessa formosa expressão do seu pensamento, o reino divino é comparado àquela semente que parecia não dar nada, mas que uma vez acolhida no seio de uma terra boa, dá origem à vida, acolhe os outros, produz muitos rendimentos. Assim, Jesus vai trazendo para nós as suas lições e as pessoas aos poucos vão ouvindo os seus convites, algumas entendendo um pouco mais, outras entendendo um pouco menos, mas elas indagam a Jesus. Um dia, uns fariseus interessados em segui-lo vão perguntar para ele, segundo a narrativa de Lucas: Senhor, mas quando virá o reino de Deus? Porque eles imaginavam um reino humano, um reino material com um rei material. Mas Jesus vai dizer: o reino de Deus não vem com expressões exteriores. O reino de Deus está dentro de vós. Porque Jesus sabia que nós somos filhos do Altíssimo, conforme no passado eles diziam. E Deus é o nosso Pai de amor infinito. Logo, nós somos os filhos bem-amados. Somos herdeiros desse Pai. Então, os conteúdos divinos estão dentro de nós, como sementes, aguardando o momento de florescer. Mas para florescer, precisam do nosso esforço. Então, Jesus sempre trouxe uma lição. E o seu reinado não era um reinado material, uma expressão efêmera de poder. Era o período inaugural de um tempo de transformação das criaturas, porque ele sabia que a vida não era só material. Nós somos espíritos vivendo a expressão do corpo. Quando partimos para a vida maior, continuamos. E o nosso progresso vai sendo contínuo. O que começar a ser feito agora se desdobra em novos progressos depois. Então, o reino do Cristo não podia ser implantado no espaço curto de tempo, mas era fundamentado ali, para que no futuro pudesse florescer. Assim foi que Jesus ficou no conhecimento de todas as pessoas, até que chegou o momento em que aqueles que se opunham à sua causa, porque queriam manter as expressões materiais de poder, queriam viver ainda do seu orgulho, que julgavam-no como alguém que vinha perturbar a ordem dos acontecimentos, essas pessoas tramaram a sua morte. E Jesus é aprisionado naquele triste episódio que antecede a crucificação. E é neste momento que aqueles que o aprisionam vão levar Jesus perante a maior expressão do governo romano ali na Judeia. Eles vão levar Jesus perante Pilatos. E neste momento, então, para apresentar uma queixa formal, eles vão apresentar Jesus como sendo o rei dos judeus. Como a dizer que Jesus era uma ameaça à permanência do poder romano na região. Mas quando apresentam Jesus a Pilatos, certamente que Pilatos estava esperando se deparar com um malfeitor. Mas quando encontra aquele homem, cuja nobreza se expressava nos gestos, na presença e até mesmo no silêncio, Pilatos de imediato reconhece que não haviam elementos concretos para proceder a um julgamento dele. Mas quando Jesus é apresentado como rei dos judeus, Pilatos então pergunta: então, tu és rei dos judeus? Mas Jesus não responde. E Pilatos de novo pergunta: tu és rei dos judeus? E Jesus vai dizer: não sou rei, tu o dizes, não sou rei. Porque o meu reino não é deste mundo. Se eu fosse rei, os meus ministros trabalhariam para me tirar desta situação. Mas por enquanto, o meu reino não é daqui. Eu vim para dar testemunho da verdade. E aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. O diálogo era profundo, Jesus não poderia dizer mais, mas nós poderíamos agora nos deter mais detalhadamente na temática da nossa noite. O que Jesus quis dizer com o meu reino não é deste mundo? Jesus se referia neste momento, quando ele diz o meu reino não é deste mundo. No primeiro momento ele se referia às paragens celestiais, às esferas sublimes de onde ele vinha. Elas não eram aqui, já eram esferas de amor, de compreensão, de entendimento.
onde reinava a fraternidade, o equilíbrio. Mas ele também se referia, quando ele dizia, por enquanto o meu reino não é daqui, da terra, ele se referia ao fato de que naquele momento a maior parte da coletividade ainda não podia viver em plenitude o amor que ele propunha, a fraternidade que ele propunha, a solidariedade. Então, momentaneamente, a terra ainda na sua integralidade não podia dar expressões de ser um reino de amor, mas haveria um momento em que isso aconteceria. À medida que cada coração funcionasse como uma terra boa, a receber as boas sementes, se renovar e expressar essa renovação na sua conduta. Então Allan Kardec vai nos dizer, para nós compreendermos essa fala do Cristo, nós precisamos ter em mente que todas as suas lições tinham como base a compreensão da vida futura, a noção da imortalidade da alma, da continuidade da vida. O olhar de Jesus não era centrado apenas no momento em que a humanidade vivia. Ele era capaz de abarcar o depois. Naqueles dias ele não podia falar mais detalhadamente porque era necessário respeitar os limites de entendimento do povo. Mas aquele povo progrediria e haveria um momento em que Jesus enviaria o seu Consolador, para que as lições do passado fossem desdobradas em nova compreensão. Então aquela vida futura, que aquela cultura ainda entendia vagamente, que julgava merecer as bênçãos divinas quando fizessem coisas materiais, com Jesus essa noção se renova. As compensações divinas não partem das coisas materiais que nós fizemos, as compensações divinas decorrem do bem que nós fizemos. E mais tarde a doutrina espírita amplia a compreensão quando nos mostra os espíritos voltando para falar de uma vida que continua pujante na vida maior. Vida que Jesus demonstrou quando depois da crucificação, ao terceiro dia, ele volta aparecendo para inúmeros amigos para dar testemunho de que a vida continuava. Então o meu reino não é deste mundo. Era uma linguagem que Jesus utilizava para expressar que a sua origem era espiritual, era divina, e que nós, naquele momento, ainda precisaríamos trabalhar para dar condições da semente florescer até que o reinado do amor imperasse na terra. O sentido da mensagem é profunda e nos faz pensar, mas se Jesus falava de um reino, teria sido ele um rei humano? Allan Kardec vai dizer, ele não foi um rei humano na expressão material do termo, mas ele foi um rei divino, um rei no sentido de ser soberano em todas as funções e iniciativas que ele realizou. A realeza de Jesus era uma realeza sublime, um reinado no campo do sentimento, no campo da evolução espiritual. Assim, meus amigos, com a reflexão de hoje nós podemos dizer, o convite de Jesus para a implantação do reino de Deus continua ecoando desde a antiguidade, esperando corações que sejam capazes de ouvir para se servir das lições que ele deixou e fazer delas um esforço de renovação. Ele continua sendo o semeador, que trouxe as sementes divinas, distribuiu-as conosco. Mas como estará a terra do nosso sentimento? Favorável ao cultivo das boas dádivas divinas? Houve um tempo em que ele disse, bem-aventurado é todo aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda, ou seja, cuida dela, cultiva, utiliza a lição em favor de si mesmo. E para encerrarmos a nossa reflexão, eu gostaria de compartilhar com os amigos 2 perguntas do Livro dos Espíritos. Deve ser do conhecimento de todos nós. São muito interessantes e se referem à temática que nós estávamos trabalhando. Allan Kardec se preocupou com essa questão quando estava estruturando o Livro dos Espíritos e perguntou aos espíritos o seguinte. No Livro dos Espíritos, na questão 1017, ele diz: em que sentido se devem entender as palavras do Cristo, meu reino não é deste mundo? E os bons espíritos responderam. O Cristo respondeu em sentido figurado. Queria dizer que não reina senão sobre os corações puros
e desinteressados. Ele está em todos os lugares em que domine o amor do bem. Mas os homens ávidos das coisas do mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. Toda vez que nós nos esforçarmos para ser melhores, nós estamos abrindo o coração para que esse reino divino se implante dentro de nós. Mas toda vez que nós permanecermos nas posturas erradas, de orgulho, de egoísmo, é como se nós erguêssemos barreiras para que esse reinado de paz e de serenidade se implantasse dentro de nós. E na pergunta 1018, Allan Kardec ainda pergunta: o reino do bem poderá um dia realizar-se sobre a terra? E São Luís dá uma resposta linda, profunda, longa, que merece ser refletida. Mas hoje, só um trecho da resposta, o primeiro parágrafo, eu gostaria de compartilhar. São Luís diz: o bem reinará na terra quando os espíritos que a vêm habitar, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o egoísmo. Então o reino de Jesus é possível de ser implantado na terra? Sem dúvida, à medida que nós trabalharmos pela nossa renovação. Cada vez que nós nos tornarmos pessoas melhores, nós estamos oferecendo uma contribuição para que este planejamento divino possa ir se consolidando na terra. Quando Jesus esteve entre nós, ele construiu as bases. Agora nos compete trabalhar com ele na edificação de nós mesmos. Vai haver um tempo, lá no futuro, que nós poderemos usufruir dos benefícios da colheita do passado, como se nós tivéssemos recolhido aquela pequena semente de mostarda que ninguém dava valor para ela e deixamos que essa semente crescesse e transformasse nesse arbusto divino que acolhe os passarinhos nos seus galhos. Ou então, é como se nós também fôssemos aqueles negociantes que estivéssemos esperando encontrar as pérolas e que de repente vimos a pérola da proposta divina e decidimos fazer de tudo para que ela fizesse parte da riqueza do nosso coração. Ninguém nunca vai se arrepender de haver aprendido com Jesus a arte de ser um pouco melhor. E todos nós iremos nos beneficiar grandemente do convívio com esse amigo. Então as lições do passado voltam no presente e a doutrina espírita nos ajuda a entendê-las. Para quê? Para que elas continuem servindo como um convite a uma vida melhor. E o convite de Jesus pode ser resumido numa única expressão: amai a Deus sobre todas as coisas. Amai ao próximo como a si mesmo. Em outras palavras, confiemos em Deus. Deixemos Deus guiar os nossos passos. Agradecemos imensamente aos amigos que tornaram possível esse encontro com o convite que nos fizeram, e agradecemos a cada coração que nos ouviu gentilmente, desejando que as bênçãos divinas possam florescer na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. E que nós possamos sentir que esse Mestre é sempre próximo do nosso coração. Muito obrigada pela atenção e até um outro dia, se Deus quiser.